A fuga de Alexandre Ramagem escancarou um problema grave. Durante o governo Bolsonaro, ele foi diretor-geral da ABIN e teve acesso a documentos sigilosos, redes de contato e operações estratégicas. Mas mesmo condenado, conseguiu sair do país sem que ninguém interrompesse o plano de fuga. A informação é que ele saiu de Brasília para Boa Vista, capital de Roraima. Depois cruzou a fronteira pelo norte e entrou na Guiana por via terrestre. A partir de lá, embarcou rumo aos Estados Unidos, onde vive atualmente em Miami. No momento, Ramagem é considerado um foragido da justiça. Ele pegou 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O processo transitou em julgado pelo Supremo Tribunal Federal quando não cabem mais recursos. Os servidores da ABIN estão preocupados. Ramagem está no país de Trump, um presidente que tem mostrado interesse de interferir na América Latina e está em posse de muitas informações restritas do Estado brasileiro. Sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um Videocast em Detalhes e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com Juliana Dalpiva, nossa colunista aqui do ICL Notícias, nossa repórter investigativa, que está de volta no Em Detalhes. Fazia tempo que ela não vinha aqui conversar com a nossa audiência. Ju, bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer te receber, Ju. Bem-vinda de volta. Aqui desses nossos episódios mais recentes, tão animados aí dessa última semana histórica para o Brasil. Tá mesmo, Ju. Aliás, você acabou de trazer uma reportagem com exclusividade lá na sua coluna do ICL Notícias sobre quando o Ramagem entrou nos Estados Unidos, em quais circunstâncias, como é que ele deixou o Brasil, quando foi, o caminho que ele percorreu. Então, vamos começar você contando esses detalhes todos pra gente? O Ramagem, o Alexandre Ramagem, agora deputado federal, não sei exatamente até quando, porque até por ter sido condenado a 16 anos de prisão pela participação dele na tentativa de golpe de Estado, ele já deveria ter perdido o mandato dele. Mas, como sabemos, a Câmara está aí trabalhando contra o povo brasileiro, então a última preocupação da Câmara é em dar sequência a essa situação da trama golpista no que diz respeito à Câmara dos Deputados. Então vai enrolar para declarar a perda do mandato. E, ao mesmo tempo, está envolvida nessa situação da fuga do Ramagem de algum jeito. Porque o que acontece, Gabi? Já era conhecido, desde meados de agosto, as datas em que iam se dar o julgamento do Núcleo 1, Jair Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, os demais, e o Ramagem, já se sabia porque o ministro Alexandre de Moraes tinha deixado isso público e claro, e chamou o julgamento público, do momento da análise do mérito. O julgamento começou no dia 2 de setembro. O que aconteceu no dia 9 de setembro? O Ramagem, primeiro, protocolou para a Câmara dos Deputados um aviso pedindo uma folga, um aviso de folga, de viagem, de afastamento. A partir do dia 9 de setembro, se não me engano, nesse primeiro período, até 8 de outubro. E aí, durante esse período, é que se dá a fuga. Já no dia 9, segundo o que a Polícia Federal está apurando, ele pega um voo em Brasília e vai para Boa Vista, capital de Roraima. Quando ele chega em Roraima, ele já tinha um plano de fuga em ação, então ele segue de carro e aí atravessa para a Guiana. E da Guiana, essa parte que ainda está em apuração para saber exatamente como se deu, mas da Guiana ele dá um jeito de ir para os Estados Unidos. Ele chega de avião nos Estados Unidos, ele chega em Miami, e aí ele se instala nos Estados Unidos. Ele dá início concreto à fuga dele, e ele chega nos Estados Unidos no dia 11 de setembro. O dia 11 de setembro, Gabi, é o dia histórico, o dia em que os ministros concluíram o julgamento do Núcleo 1 e condenaram o Bolsonaro a 27 anos de prisão
e o Ramagem a 16. Ou seja, o dia do julgamento, o último dia, quando foi sentenciado, o Ramagem já estava nos Estados Unidos, foragido do judiciário brasileiro. Eu acho que essa cronologia é muito importante, Ju, e você já tocou num ponto lá no começo da sua fala que eu acho que vale a pena a gente também tratar com mais profundidade aqui, que é como a Câmara está se posicionando ou se ausentando também diante disso, né? Porque o Ramagem, ele apresentou atestados para a Câmara, isso você também traz na sua reportagem, atestados médicos na Câmara dos Deputados, e não dá nenhum detalhe do que diziam esses atestados, né? Eles também disseram que não houve uma autorização de missão oficial no exterior e nem comunicação à presidência da casa sobre esse afastamento. E até agora, o que fez o Hugo Motta? Ele determinou o bloqueio no sistema de votação. Mas até aí, a gente também já tem o registro do Alexandre Ramagem participando, mesmo depois de já ter fugido para os Estados Unidos, há registro de participação dele nas votações ali na Câmara dos Deputados. Aliás, votações bastante importantes, como, por exemplo, aquela votação que dizia respeito à resolução do CONANDA, né, que na prática vai prejudicar o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Gabi, até vou trazer um dado aqui de uma reportagem do Kleber, agora há pouco. O Ramagem usou estilo EAD, né? Porque o Eduardo Bolsonaro inaugurou a modalidade deputado EAD, o Hugo Motta deixou, e pelo jeito vai pegar. E o Ramagem votou, ao longo desse período foragido da Justiça, em 132 propostas, ao longo desse tempo que ele está foragido, e que ele estava fingindo para despistar as autoridades que ele estava participando das votações. E aí eu quero chamar a atenção para alguns aspectos, né? Ele apresenta atestados médicos. Então, os atestados médicos para afastamento seriam, aqui, para recuperar o que eu estava falando antes, 9 de setembro a 8 de outubro e depois 13 de outubro a 12 de dezembro. Quem são os médicos que atestaram esses laudos? E qual era o impedimento de saúde que fez com que esse período todo fosse justificado de afastamento? Isso é o que é uma doença grave, né? Para passar tanto tempo afastado. E aí, assim, né, pelo que tudo leva a crer, isso foi usado dentro desse plano de fuga, que na verdade tudo isso era para ele fugir. Então, protocola lá, dá o afastamento, permite a fuga, mas aí o cidadão continua votando, pede celular com roaming de dados internacional, e aí ele vai lá, foge, né? E aí entram alguns detalhes, Gabi, também, que eu acho que são importantes de serem lembrados aqui. A mulher do Ramagem, que é uma procuradora de justiça, procuradora federal, ela viaja para os Estados Unidos para encontrar o Ramagem há cerca de 15 dias. Pelo que eu soube, ela esperou o ano letivo das filhas ser concluído, e aí ela viaja com as duas filhas deles para os Estados Unidos. No momento em que elas estão embarcando no galeão para os Estados Unidos, ela é abordada para um mandado de busca e apreensão pessoal, e aí os celulares delas são apreendidos. Eu vou falar celulares no plural, até acho assim bastante, né, interessante a ideia, né, curioso, não sei porque exatamente tinha, mas eu sei porque que eu tenho né, eu tenho um profissional e um pessoal. Mas, enfim, não sei exatamente porque a mulher do Ramagem tinha mais de um celular. É uma boa pergunta para ela responder também. Mas os celulares são apreendidos. E aí o que eu sei também é que na investigação que está sendo feita pela Polícia Federal, já desde meados de outubro, então, assim, muito tempo antes da gente ter noção dessa fuga, já tem bastante tempo que a polícia está investigando. Então, é uma investigação que está bem avançada. E aí, por isso, eles monitoraram o momento em que ela estava fugindo, e até por isso tudo isso é mantido em muito sigilo, né? Porque é para realmente tentar saber quem são os envolvidos na tentativa de fuga. O celular dela é apreendido. Ela é apreendida, mas ela é liberada para sair, porque não tinha nenhuma ordem de restrição no sentido dela sair do país.
só que me parece que ela também está fugindo, porque afinal de contas o marido está lá, condenada a 16 anos, não me parece que ela vá voltar. E ao mesmo tempo também, o que as pessoas podem conferir é que nas redes sociais de ambos, eles ficavam postando coisas como se eles estivessem juntos no Brasil. Então, o tempo todo fingindo uma situação, né? Para caracterizar informações falsas sobre o paradeiro dele, no sentido de impedir que se soubesse que ele tinha fugido, porque ele não podia ter saído do país, uma vez que estava condenado a 16 anos de prisão e que sabia que essa sentença seria cumprida, né? Então, o Ramagem fugiu e agora é muito difícil de imaginar uma situação de extradição dele dos Estados Unidos para o Brasil ou mesmo de captura. Então, até esse momento e segunda ordem, o Ramagem está escapando da prisão. E eu acho muito importante você trazer essa cronologia também, só para reforçar que a gente teve a condenação do Alexandre Ramagem, dos demais condenados também pela trama golpista. A gente teve no dia 11, né? No dia 11 de setembro, o resultado da condenação de 16 anos e 1 mês de prisão pela trama golpista, aqui reforçando por parte do Ramagem. E aí, só para checar essa informação também, Ju, você falou sobre os celulares apreendidos, eles não foram periciados ainda, ou ainda está sob investigação, na verdade, por isso que a gente não tem o resultado do que foi periciado ali. E essa é a parte, acho que mais sigilosa desses dados ainda, Com certeza. Porque realmente está se apurando quem pagou, quem financiou, quem colaborou com esse plano de fuga, porque isso é crime, né? Agora, eu também tenho curiosidade de como é que eles vão se sustentar, né? Porque agora é se sustentar em dólar. E em algum momento a Câmara vai ter que declarar aí o fim do mandato dele. E aí já não vai mais ter esse salário da Câmara dos Deputados também. Então, algum planejamento de fuga longo já existe, até para poder se manter nos Estados Unidos, Gabi. Isso aí. E esse plano de se manter nos Estados Unidos, eu acho que cruza com a informação, né, sobre a Interpol, que é uma medida que é tomada pelo Brasil, né, que o Supremo Tribunal Federal pede por esse alerta da Interpol, como o Ramagem está nos Estados Unidos. Como é que funcionaria uma colaboração e uma eventual extradição, Ju? Porque eles não são obrigados a extraditar imediatamente e existem regras, como também a da Carla Zambelli, recentemente, que está agora num processo de julgamento de extradição para voltar ao Brasil. Pelo menos até o momento a gente não tem o resultado final disso, né, de quando isso deve acontecer, mas esse processo está acontecendo. E a Zambelli está na Itália, chegou a passar pelos Estados Unidos. O Alexandre Ramagem, ele está nos Estados Unidos, que costumava ser um governo, o do Donald Trump, que colaborava de alguma maneira com o clã Bolsonaro. Isso tem mudado nas últimas semanas. Aliás, mudou bastante desde a última declaração que a gente viu do Trump sobre também a execução das penas. Disse, too bad, né? Uma pena. Mas eu acho que independente disso, sabe, Gabi, na verdade, assim, esses acordos de extradição são muito país a país. Uhum. Então, assim, a situação do Brasil com a Zambelli, com os Estados Unidos, com a Itália, é uma situação. O Brasil já tem um acordo de extradição, inclusive né, o Bolsonaro extraditou o Battisti para a Itália, né? O governo Lula II, se eu não me engano, tinha concedido o refúgio, mantido ele no Brasil, mas o Bolsonaro extraditou o Battisti, inclusive, acho que, se não me engano, foi logo no primeiro ano do governo. Então, assim, o Brasil já tem um acordo de extradição em andamento, o que não é o caso dos Estados Unidos aqui. Eu não sou a pessoa mais especializada com relação a essa questão, mas não tenho memória aqui de nenhuma extradição que tenha sido aceita pelos Estados Unidos. Quero lembrar que nessa esteira dos golpistas, o mais antigo que fugiu para, acho que o primeiro dessa turma que fugiu para os Estados Unidos foi o Alan dos Santos. E ele está lá com ordem de prisão e pedido de extradição, já tem, se eu não me engano, desde 2020, essa situação.
E são 5 anos e ele permanece, né? Ele está sendo abrigado pelo governo americano. E mesmo na época do Biden, não teve nenhum avanço nesse sentido. Então, acho que o cenário mais difícil é imaginar a possibilidade de extradição. O que acontece caso o Ramagem deixe os Estados Unidos e vá para áreas internacionais? Ele pode acabar sendo capturado em outros países. E aí vai depender do acordo de extradição que ele tiver com onde ele estiver, e esse acordo que existe desse país com o Brasil. Mas aí ele teria que deixar os Estados Unidos e aí se avaliar a possibilidade dele ser preso em algum outro lugar. Mas aí ele precisa deixar os Estados Unidos. Na situação que ele está hoje, eu particularmente acho bastante difícil de imaginar que o Ramagem vá ser extraditado pelo governo americano, muito menos num cenário de governo Trump, que aí eu acho que essa situação do que está acontecendo agora é o Trump diminuindo a temperatura da crise, um pouco largando a mão do Bolsonaro, simplesmente, mas não vai se envolver em nada muito concreto de um personagem que para ele é muito lá embaixo nessa história toda. Então, não vejo o governo dos Estados Unidos movendo nenhuma palha, né? Não vai nem ajudar o governo brasileiro, mas também não é como se vá, a menos que, não, como se vá abrir grandes portas para o Ramagem, a menos que exista um interesse do governo americano em ações de ataque ao Brasil, realmente. E aí, nas últimas semanas, a gente vê uma escalada de ataque na Venezuela, né? E também rumores sobre um possível ataque à Colômbia. Nesse cenário, é como se o governo Trump quisesse fazer uma ação sobre a região, e aí o Brasil, nesse cenário, acaba também incluído. Mas o Trump está vivendo o próprio inferno dele, né, com o caso Epstein nos Estados Unidos. Acabei de voltar de lá, então, assim, são uma semana e meia, assim, uns 10 dias que eu estava lá, só se falava sobre o caso Epstein quase todos os dias. E uma pressão muito grande para a liberação desses documentos. Então, havia toda uma tensão nos Estados Unidos sobre a liberação desses documentos e sobre a possibilidade do Trump, de fato, invadir a Venezuela até para criar ali um monstrengo, um outro assunto, para desviar a atenção sobre o caso Epstein. Ele tem uma grande preocupação sobre o que pode ser revelado ali dentro e que envolva, não sei se exatamente só o Trump, mas também outras pessoas próximas a ele. E eu acho que a gente falou aqui da Carla Zambelli, Ju, acho até que ela escolheu o destino errado, né? Ela chegou a passar pelos Estados Unidos e depois acabou indo para a Itália, acreditando que o passaporte que ela tinha poderia de alguma maneira blindá-la, mas a gente já tem, além do próprio Alexandre Ramagem, o Eduardo Bolsonaro, que foi denunciado por tentar interferir no processo da trama golpista, né, por coação, e o próprio Alan dos Santos, também é alvo de ação no Supremo Tribunal Federal, investigações sobre disseminação de fake news, de notícias falsas, ataque à democracia, enfim. Então, acabou que os Estados Unidos, né, o país se tornou quase que um refúgio dos bolsonaristas. Dos golpistas, né? Isso. Vamos botar bem, além de bolsonaristas, golpistas. Perfeito, é isso. Mas, infelizmente, sim. Muitos, né? O Paulo Figueiredo, você citou já o Eduardo, o Alan, então agora o Ramagem. É uma situação difícil, não é tão simples para eles, assim. É claro que os Estados Unidos, nesse cenário da possibilidade de prisão no Brasil, acaba virando um destino mais interessante do que ficar preso, mas não é muito simples viver nos Estados Unidos. Tem tanto a questão do custo de vida, de estar numa situação ganhando valores em reais e aí tem que transformar em dólar, é uma vida muito mais cara, é um custo de vida muito mais alto. E aí a situação da Zambelli também na Itália, com o passaporte, ela é cidadã, né? Então ela acaba tendo todos os direitos dos cidadãos europeus. E aí acesso ao sistema de saúde e tudo mais, o que não acontece nos Estados Unidos. Então, eu acho que o cálculo equivocado dela sobre achar que não correria nenhum risco tem a ver também com uma vida melhorzinha, sabe? Que ela pretendia levar na Itália do que quem vai ficar nos Estados Unidos. Porque, assim,
Uma grande pergunta que não tem resposta é como é que essa galera está se bancando nos Estados Unidos. O próprio Bolsonaro nunca explicou direito como é que estava se bancando, né? Esses valores. Aí tem toda uma especulação. Ele botou todo o dinheiro dele do Brasil numa conta nos Estados Unidos, o dinheiro das vendas das joias, que foi entregue em espécie pelo pai do Cid ao próprio Bolsonaro. Agora, o Eduardo Bolsonaro, a gente sabe que o Bolsonaro fez um Pix para ele de 2 milhões, mas a gente não sabe exatamente se isso está cobrindo o custo de vida do Eduardo Bolsonaro, ou se já acabou, e aí como é que o Eduardo está se mantendo, porque ele próprio reclama que as contas estão bloqueadas. Então, de onde que o Eduardo está tirando dinheiro para ficar nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta aí que não está com resposta, e transparência não é exatamente o forte dessa galera. Então, a gente não espera. Mas eu também queria, Gabi, que a gente lembrasse um pouquinho da trajetória do Ramagem, por sabe? favor, Ju, essa era a pergunta que eu ia te fazer. A trajetória, se você puder juntar também com a Polícia Federal também indiciando depois, não só o Ramagem, mas o Carlos Bolsonaro naquela investigação sobre a ABIN paralela, eu acho que é fundamental, porque a gente tem até uma reportagem no nosso site, aqui citando o Kleber Lourenço, trazendo um pouco das consequências dessa fuga do Ramagem, que é um personagem ali que tem uma relevância estratégica, que transitou em todas as áreas da ABIN e que isso representa um risco para o Brasil. O Ramagem, ele tem uma história interessante, porque assim, ele é delegado de Polícia Federal desde 2005. E aí ele passou por uma série de... Eu até estava revisitando aqui as informações, quando começou a pipocar o nome dele no governo, a gente começou a precisar ficar atento à situação do Ramagem em 2019. Porque a primeira informação... Ele já surge no meio dos escândalos. Então, o ministro Santos Cruz, ex-ministro Santos Cruz, general Santos Cruz, sai num momento de tensão já do governo, logo depois, poucos meses depois do início do governo Bolsonaro, criticando muito a falta de institucionalidade ali do governo, dizendo que estava sendo, de certa maneira, pressionado a colocar parentes do Bolsonaro, o Léo Índio, ele tinha sido pressionado a empregar o Léo Índio na Secretaria de Governo, o Ramagem tinha sido colocado ali, e ele chega a ser mantido pelo general Ramos por algum tempo, que continuou como ministro durante alguns meses. Mas, em seguida, o Ramagem é enviado para ser o chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E como é que ele ganha esse espaço todo junto ao Bolsonaro? O Bolsonaro foi alvo de um atentado, da facada, durante a eleição de 2018, e aí... teve muita dor de cabeça, até que se firmou ali a segurança do Bolsonaro. Ele é chamado na reta final da campanha. O Bolsonaro estava prestes a ser eleito no segundo turno, quando o Ramagem assume a chefia da segurança do Bolsonaro, ainda aqui no Rio de Janeiro. E aí ele começa a fazer aula de tiro para o Carlos Bolsonaro, na Polícia Federal, começa a se colar na família. Então ele se aproxima muito do Carlos e do próprio Bolsonaro. E aí, já nessa história do Santos Cruz, quando ele é colocado para a Secretaria de Governo, o que o Bibiano dizia era que havia a intenção de formar uma certa ABIN paralela. A inteligência do Bolsonaro, que ele tantas vezes... quis dizer que a inteligência dele funcionava, né? Então, parte da inteligência do Bolsonaro me parece que era uma referência à tal da ABIN paralela. O Ramagem assume a chefia da ABIN já no primeiro semestre de 2019 e lá permanece. Aí todo mundo vai lembrar daquela crise do Moro, quando o Bolsonaro queria colocar o Ramagem como chefe da Polícia Federal. E hoje, depois que a gente já descobriu que foi montado dentro da ABIN um sistema de espionagem, usando o software First Mile, mas não só, também os próprios agentes da agência e policiais federais que foram levados com o Ramagem para a estrutura da ABIN, que eram os homens de confiança do Ramagem. Então, o sistema de espionagem, de certa maneira, montado lá dentro da ABIN, por esses federais, esses policiais federais,
mas não só, também com alguns agentes da agência. E aí já estava montado. Então, uma vez que estava montado lá dentro da ABIN, acho que a avaliação do Bolsonaro agora eu preciso tomar conta da Polícia Federal, vou botar o Ramagem para chefiar a Polícia Federal, e aí eu tenho conta de tudo, eu tenho a ABIN, eu tenho a PF. E aí o Moro entrou em atrito, porque a Polícia Federal não queria, né, já existia uma ordem de sucessão dentro da Polícia Federal, a Polícia Federal queria resistir a essa ordem, o Moro entra em atrito, eles brigam, aí o Moro sai do governo, depois ele esqueceu de tudo isso, já não lembra mais, né, já foi a tal da interferência política, mas lá naquele abril de 2020 eles entram numa grande crise e o ministro Alexandre de Moraes dá uma liminar impedindo o Bolsonaro de nomear o Ramagem para a chefia da Polícia Federal. É isso que segura o Ramagem na ABIN e impede a cooptação da Polícia Federal nesse momento. E aí ele vai escalando os problemas. Em seguida, algum tempo depois, na virada de 2020 para 2021, o Guilherme Amado, nosso ex-colega aqui no ICL, foi meu colega na revista Época, né, nesse período, trouxe uma série de reportagens mostrando indicações de que o Ramagem fazia relatórios de inteligência paralelos para ajudar a defesa do Flávio Bolsonaro, para a advogada do Flávio Bolsonaro. E aí, quando se investigou, de fato, a existência da ABIN paralela, surgiu até o áudio da tal da reunião em que as advogadas do Flávio foram lá pedir ajuda para o Alexandre Ramagem. Para lembrar da sucessão de escândalos. E aí a situação vai indo. Em algum momento, o Carlos Bolsonaro resolve transformar Alexandre Ramagem em candidato. E aí ele vira candidato a deputado federal em 2022, é eleito, né? Infelizmente acabou vencendo a eleição, mas ele deixou toda a estrutura da ABIN paralela montada. E aí, enfim, em função de uma série de questões lá dentro, esse caso, por uma reportagem do Globo, vem à tona o uso ilegal do First Mile, o monitoramento ilegal de jornalistas, de magistrados, de autoridades, de aliados, enfim, de quem que o Bolsonaro tivesse intenção. E aí se passa a investigar o Ramagem. Quando começa a andar a investigação da tentativa de golpe de Estado, ao mesmo tempo em que começa a Operação Última Milha, e em algum momento, nas buscas e apreensões, começam a surgir provas conectadas que se sabe precisamente que existem provas conectando o uso, né, da ABIN para a tentativa de golpe de Estado. E eu comentei até isso hoje no Jornal de Manhã, em algum momento, fim de janeiro de 2024, o Ramagem é alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal e encontram ali celulares, computador da ABIN com ele ainda guardados sob a posse do Ramagem, mais de um ano depois dele ter saído da ABIN. Ju, que bom ter você de volta aqui junto com a gente, bem-vinda. E até a próxima aqui no Em Detalhes, estamos te esperando sempre. Tá bom, queridos? Beijo, até a próxima. Um beijo, até a próxima. Aqui para você que está junto comigo no Em Detalhes, eu quero te fazer um convite para você que perdeu a nossa estreia da nossa pós-graduação, nosso lançamento do nosso curso de pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Estão abertas as matrículas, um projeto acadêmico, nosso segundo projeto acadêmico aqui do ICL, focado em pós-graduação. Então você vai ter professores como a Nancy Fraser, o Vladimir Safatli, o Gessé Souza, a Márcia Tiburi, Elia Jabur, muitos outros também, o nosso Lindener Pareto. Você pode ir em detalhesicl.com.br e garantir a sua vaga com condições exclusivas de matrícula. Elas ainda estão disponíveis, então corre lá. Agora, na sequência, você vai ficar aqui na nossa programação do ICL com o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Logo mais, eu tô de volta aqui no Em Detalhes. Até a próxima.
Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.